orar juntos e juntos nos fortalecermos, abençoando os nossos lares, os nossos companheiros, filhos, os nossos familiares, fazendo orações por todos aqueles que necessitam, nessa corrente de amor, de paz, de fraternidade. Que coisa boa estar aqui novamente. Eu espero que todos tenham tido um feriadão de paz, de tranquilidade, de fé, para seguirmos juntos, confiantes, que tudo passa e nós estamos nos preparando para nos fortalecermos a cada dia nessas adversidades que a vida às vezes nos apresenta como ensinamentos, não é mesmo? Então, que bom estar aqui com vocês para aprendermos um pouquinho mais na noite de hoje. Amanhã, quinta e sexta-feira, teremos estudo e oração às 18 horas, sempre ao vivo. Ao vivo é isso, né? A gente prepara o estudo e nós vamos unindo as nossas energias, as nossas forças, para formarmos essa corrente de orações. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria dizer para vocês que é muito importante, neste momento que nós estamos iniciando o nosso estudo de oração, que a gente já se conecte com a espiritualidade maior que sempre nos assiste e que nós sempre lembremos sempre das falas, né, dos nossos mentores e principalmente de Jesus, que ele disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, Jesus está conosco. Outra coisa importante, a espiritualidade amiga diz que nós nunca estamos sozinhos, que eles estão sempre cuidando de nós. Então, esse é o momento de sermos cuidados e de cuidar também daqueles que estão necessitados, né? Boa noite para você que não colocou sua mensagem no chat, mas que sempre está aqui conosco, juntinho, apoiando este projeto, que só tem razão de ser se nós formos um grupo, né, para termos essa corrente de vibrações. Então, que vocês possam, sempre que puderem, nos ajudar neste projeto, participando às 18 horas, segunda, terça, quinta e sexta, e quarta-feira, o nosso dia das 20 horas. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem já está ao vivo. Cisa, querida, boa noite, seja bem-vinda. Gê, um abraço. Dona Vanúzia, querida, seja bem-vinda. Maurício, Dona Zélia, querida. Adriano, Jacira, querida, seu Antônio, Cíntia, seja muito bem-vinda. Célia, seja bem-vinda. Tita, Marisa, seu Catuche, muito, muito bom ter vocês aqui. Osamira, Dona Ivani, Paulo Parachim, Dona Vera, que bom que a senhora conseguiu chegar. Dona Marlene, Estela, obrigada, Estela. Ai, um tapa no visu, né? Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Lúcia, querido, obrigado pela lembrança, Ricardo, para darem like, para ajudar o canal. Beth, Mel, boa noite. Liliana, Dona Solange, Dona Irene, querida, todos amigos queridos do coração que estão juntos aqui ajudando neste projeto, né? Bom, semana passada, na quarta-feira, nós estudamos uma parte bem técnica, né? Sobre o fluido vital, o fluido universal, as energias, né? E deixei tarefinhas para vocês com as mentalizações. Hoje, nós vamos ter um estudo diferente. Eu quero convidar a vocês para que possam respirar profundamente, ficarem sentados aí nas suas cadeiras, nos seus lares, tranquilos, respirando profundamente e lembrando de Jesus, o nosso mestre querido, governador do nosso planeta, que decidiu nos ajudar encarnando aqui vivendo conosco. E ele encarnou há mais de 2000 anos atrás. Mas há 2000 anos atrás, nós tínhamos o Jesus
andando, conversando, pregando, e Jesus falava, contava histórias e tinha toda essa história maravilhosa. Eu quero convidar vocês para nós fazermos uma viagem no tempo e no espaço. Que nós possamos fechar um pouquinho os nossos olhos e nos imaginarmos lá no Oriente, onde ele caminhava por aquelas estradas, pelos desertos, onde ele ia de cidade a cidade, Betânia, Nazaré, Jerusalém, Cafarnaum e tantos outros locais que ele ia. E nós vamos lembrar de Jesus com a sua veste branca, aquela túnica que era tecida, né, costurada por Maria, sua mãe, nossa Mãe Santíssima. E Jesus andando com aqueles chinelos de couro, como era usual daquela época, o cabelo longo partido ao meio, como os nazarenos. Jesus com aquele olhar doce, magnetizador, que quem chegava, olhava para o mestre, já operava uma mudança interna, porque o magnetismo de amor de Jesus era imensurável. Então Jesus está andando por aquelas terras, já na idade adulta. Ele já tem os seus 12 discípulos e também os 12 apóstolos. Então, nós vamos visualizar Jesus andando por aquelas ruas das cidades, olhando o templo e ensinando para as pessoas, seja no barco, à beira do lago de Genezaré, seja no monte, né? Seja onde ele disse o sermão da montanha, fosse ali na praça com as pessoas, onde Jesus estava, a multidão ia se chegando, porque Jesus chamou a atenção das pessoas através dos milagres e através de um diferencial. Porque se fosse só a fala, talvez as pessoas não prestassem tanta atenção. Mas ele precisava de falar e mostrar que ele vinha fazer algo diferente. Porque a missão de Jesus era falar da lei de amor. O amor que nós devemos ter pelo nosso Pai Deus. O amor que nós devemos sentir por toda a nossa irmandade. E o amor que nós devemos ter por nós mesmos. O alto amor, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então ele estava tirando aquela ideia de Deus como aquele velhinho que ficava olhando ele de butuca para castigar, para mandar para o inferno. Jesus estava falando que o nosso Pai é benevolente, que nos perdoa, que nos ajuda. E ele veio falar para aquelas pessoas, os refugiados, os oprimidos, os esquecidos daquela sociedade tão desigual. Aqueles para quem ninguém olhava. Ele vinha dar força para o pobre, para o aleijado, para o cego, o paralítico, para o ranceniano. Jesus falava para as minorias que eram uma maioria esquecida. Jesus falava também para aqueles que se julgavam os maiores e melhores dentro da religiosidade judaica, os fariseus, os doutores da lei. Mas ele falava de forma a apresentar este Deus de amor. E a apresentação de Jesus não era através da teoria, era através da prática. Era o perdão, a fala, o chamar a atenção. Ele contava histórias e ele tratava aqueles apóstolos com um amor imenso, porque ele era muito grato. Havia Pedro, que havia deixado a sua família, seus filhos, para segui-lo, e Pedro se colocou numa posição de protetor de Jesus. Havia também João, ainda novo, um adolescente que seguia Jesus. E tantos outros que a gente sabe, né? Cada um com a sua profissão, cada um com o seu jeito de ser.
Jesus aceitava as diferenças e convivia com todos harmonicamente, derramando um amor tão maravilhoso, tão poderoso, que quando Jesus desencarna na cruz, a primeira coisa que o seu espírito faz é ir no vale dos suicidas, buscar aquele espírito rebelde de Judas e levá-lo para ser tratado e recebido pelos amigos naquela jornada após o suicídio do arrependimento de Judas. Esse Jesus, ele andava, ele visitava as pessoas, tinha em Lázaro, Maria e Marta amigos queridos que ele visitava, perdoava. Então, tornou-se uma rotina para Jesus, após as pregações, ele reunir os discípulos que estavam com ele naquelas casas que havia pelo caminho, às vezes na casa de um ou outro discípulo também, e eles faziam o que eles chamavam de culto no lar. Falavam sobre o dia, avaliavam os ganhos, né? Não o ganho material, mas o ganho da evangelização. E ali eles comentavam sobre o dia, e Jesus dava um espaço para que os apóstolos falassem, pedissem, tirassem dúvidas, e era um preparo no aconchego de cada lar que recebia o mestre com seus amigos. Momentos lindos, maravilhosos, com lições maravilhosas. Esses momentos foram registrados neste livro de nome Jesus no Lar. A autoria deste livro é de Neio Lúcio. Neio Lúcio foi esse nome que colocaram, né? Era um romano que viveu, ele é descrito, né, naquele livro, Romance de Emmanuel, 50 anos depois. Mas a última encarnação de Neio Lúcio, ele nasceu em 1862 e o nome dele era Arthur Joviano. Ele era o pai do Rômulo Joviano. E quem era Rômulo Joviano? Era o chefe do nosso querido Chico Xavier, lá na Fazenda Modelo, pertencente ao Ministério da Agricultura, que ficava em Pedro Leopoldo. Então, Chico psicografa, através, né, da autoria espiritual de Neio Lúcio, que fez uma pesquisa e achou esses registros maravilhosos, né, que nós hoje temos aqui. Algumas são lições, né? Deixa eu ver. 50 lições de Jesus nos lares e a conversa dele com os seus discípulos após aquela estadia. Hoje eu vou pedir licença para vocês para ler uma lição de Jesus no lar, a lição 46 do título A Árvore Preciosa. Se quiser, é aquele momento de Era uma Vez da história. Fechem seus olhos, imaginem e viajem. Viajem lá para Galileia, né? Viajem. E vamos encontrar essa energia ainda presente no orbe terrestre, nas regiões onde Jesus andou. O seu magnetismo ainda está fortemente lá. Salientando Jesus que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente as histórias de Jesus, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se ficasse mais clara entre eles, os apóstolos ali reunidos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou a seguinte história. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu esse anjo
com o presente maravilhoso. E congregando os homens para a entrega festiva, explicou a todos que esse vegetal, a árvore da felicidade e da paz, produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões. Mas essa árvore reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos ali reunidos nos cuidados excepcionais de amor e vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, um aperfeiçoado sistema de irrigação, um determinado adubo, uma proteção incessante contra insetos e ervas daninhas e providências diversas. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vivo dela para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre toda essa comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em uma branda harmonia, e seus frutos usados pelas criaturas garantiriam o bem-estar do mundo inteiro, sem pobreza, sem sofrimento, sem dor e sem miséria. Fim da promessa, e depois de confiadas ao povo aquelas sementes milagrosas, cada pessoa se retirou para o seu domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das folhas de luz e dos frutos de ouro. Cada pessoa pretendia preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando aquela semente, pela posse pessoal e absoluta do tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns possuíam água, não tinham adubo, e os que tinham adubo não tinham água farta. Quem tinha recursos para defender contra os vermes não achava um acesso de melhor solo para poder vigiar. E os senhores provisórios da água, do adubo e da terra, dos elementos decessivos, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar dos dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão, uns aguardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime, outros a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem, para com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar aqueles que seguem na retaguarda. E fitando Zebedeu de uma forma significativa, Jesus finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho, santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu satisfeito e nada mais perguntou.
Então, esse é o momento de amor, de união de Jesus com seus discípulos, seus apóstolos ali, atendendo a um pedido de Zebedeu, que pede para ele contar uma história sobre a importância da união fraternal. Por quê? Zebedeu já sabia que sem união fraternal, o reino de Deus não seria construído no nosso mundo, né? Bom, e Jesus conta essa história. Interessante a gente pensar que cada um ali tinha um papel importante e que os esforços precisavam de serem somados para que aquele movimento de união, de fraternidade, gerasse os recursos necessários para que a árvore da felicidade, da abundância, sobrevivesse ali. Além de cada um desejar a árvore para si, eles ainda começaram a destruir uns aos outros, a destruir vendo o outro, o irmão, como inimigo. Então, não aconteceu a frutificação daquela árvore pela opção das pessoas de não escolherem a fraternidade verdadeira. E falando em fraternidade, nós temos que ter a seguinte noção: um movimento fraterno será sempre uma história escrita por muitas mãos. Qualquer movimento fraterno, se for uma ONG, se for um trabalho em grupo, para poder fazer um projeto, uma doação, é uma história escrita a muitas mãos. Não tem como um movimento fraterno ser coisa de um, de dois. É coisa de grupo, né? Fraternidade. Aí nós lembramos da nossa experiência. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Hoje em dia, você vai ali e compra uma coisa insonsa, sem graça. Nós tínhamos, sempre que se fala de fraternidade, eu me lembro do momento da pamonhada. Gente, que delícia que é aquele movimento da pamonhada, né? Outra coisa que nós tínhamos também era esse mês de outubro, novembro, a gente visitar as fazendas com aqueles inúmeros pés de jabuticaba. E a gente levava alguma coisa, chegava de manhã na fazenda, os tios, os conhecidos, para chupar jabuticaba no pé. E às vezes aqueles galhos mais altos contavam com a presença dos mais espertinhos para subir no pé de jabuticaba e dava para a gente amparava até com um avental. Né? Então eram momentos felizes que nós tínhamos. A pamonha, né? A pamonha requer toda uma ciência de fraternidade, de união. Era um momento familiar maravilhoso. Quando eu era criança, né, e já tem, né, já se vão 50 anos, o que acontecia? Não existia milho verde o ano inteiro. Tinha a época do milho que plantava. Então, a época que mais dava milho era janeiro e fevereiro. Nós, crianças de férias. Então, a gente contava com a felicidade da pamonhada acontecer com a visita dos primos que moravam fora, né? Dos tios, dos primos que estavam, dos familiares que estavam todos mais tranquilos. E na casa dos meus avós tinha um quintal grande e tinha uma taxa, né? Que é aquela, como se fosse um tacho, mas é baixo, né? Então a taxa era larga. E tinha um fogareiro, né? Como se fosse um fogão de tijolos que colocava aquela taxa para cozinhar a pamonha. E ali cabia 100 pamonhas numa cozinhada. Era impressionante o tamanho da taxa, né? Mas como era o ritual da pamonha, né? Normalmente, meu pai e meu avô iam até a fazenda buscar o saco de milho verde, panhar, fresquinho. Eles iam à tardezinha, né, com o sol mais fresco, traziam milho para a cidade. Porque no dia seguinte, 7 horas da manhã, já estava todo mundo reunido. E aí nós tínhamos os grupos sentados em diferentes, né, organização.
Aí esses homens que buscavam, né, que tinham mais força, eles tinham os facões para poder cortar ali o pé do milho, né? E aí tinha as pessoas, né, um grupo, separavam as palhas boas. Aquela palha mais, né, grossa, meio raspenta, ela era descartada. E ficava aquela palha tenra, para fazer o movimento de formar o saquinho da pamonha. O outro grupo pegava aquele milho sem palhas e ia catar o cabelo do milho e colocava numa bacia. Aí tinha um revezamento para o serviço mais pesado, porque havia um ralo muito grande, às vezes 2, 3 ralos, e que pegava o milho e ralava até o miolinho ficar bem sequinho. Aquela mistura. E aí vinha a sabedoria da vovó, porque a vovó era aquela que pegava o tempero da pamonha, né? Então ela colocava os ovos batidos, um pouquinho de erva doce, o açúcar, jogava a banha quente ali na pamonha, temperava. A hora que estava bem temperado, aí começava as duplas. Uma dupla segurando a palha, o copinho, a outra despejava, aí uma dobrava a palha e aquela vinha e amarrava com cordão. Então, os cordões já tinham sido picados. E aí tinha a primeira leva da pamonha, a segunda leva, e era um movimento que demorava. Normalmente a gente almoçava mais cedo, 11h30, meio-dia, aquela comidinha gostosa, caipira, todo mundo rindo, animado, e a gente tinha trabalhado a manhã inteira. Aí, logo após o almoço, já fazia, né? Porque demorava, era muita pamonha. Então, logo após o almoço, a gente já montava as pamonhas e colocava para cozinhar. 3h da tarde, a pamonha era colocada numa peneira bem grande para cada um escolher a sua e a gente comia aquela pamonha deliciosa, contando casos. Um momento fraterno e família maravilhoso, quantas recordações. E o interessante é que em janeiro sempre costumava chover muito essas chuvas de verão. Então a gente sempre, na hora que a pamonha estava saindo ali pelas 3 da tarde, 4h, era aquele toró, aquela chuva. E às vezes quem estava perto da fornalha não tinha como atravessar para poder. Então a gente ficava naquela agonia da chuva passar para a gente poder comer a pamonha. E sempre brincando, sempre em família. Gente, ter isso gravado no nosso inconsciente, essa fraternidade, é muito complicado uma pessoa fazer pamonha sozinha. Aí tem aquele que fala, eu faço sozinha lá em casa. Sim, eu já fiz 10 pamonhas no apartamento, né? Agora, fazer aquela quantidade, 200, 300 pamonhas, né? E todo mundo junto, não é coisa de um trabalho único. O significado não é você provar que você pode fazer uma pamonha sozinho, né? Ou que você dá conta de segurar a palha, que eu sou mais rápida, eu seguro a palha, eu mesmo amarro, eu dou um jeito. Não, não era essa a intenção. Sabiamente, os nossos antepassados criavam os mutirões. E eram os mutirões da pamonha, os mutirões da colheita, os mutirões para a festa de reis, né? Os meus meninos vivenciaram isso, a gente ia naquela festa de reis, onde os vizinhos, um doava um capado, o outro doava um boi, vaca, frango, ali, né, pato, e aí fazia-se aquelas comidas. Para vocês terem noção do tamanho da taxa de arroz, a colher para fazer essa festa de reis, que é feita em janeiro, né, que é uma reverência, que tem aquela folia que chega cantando. Então, a colher é um remo de barco. Olha o tamanho da taxa. Então, serve ali 1.000, 1.500 pessoas numa janta à noite, né? E depois do jantar, tem o quê? Tem o forró. Aí todo mundo vai dançar, uns conhece outros, o namoro, e dali sai casamento, né? Então, eram festas fraternas. Não era esse negócio de hoje de você, de repente, contratar um buffet e chegar lá, está tudo pronto. É prático, é ótimo, você não cansa, mas falta essa fraternidade, né?
As festas de aniversário, os docinhos eram enrolados. Os casamentos, muitas vezes, eram feitos assim, as coxinhas eram feitas em casa e tudo mais. Tudo muito fraterno, mas com uma participação das pessoas. Mas deixemos as festas. Vamos para projetos. Nós percebemos projetos maravilhosos. Nós temos dentro da Igreja Católica a Pastoral da Criança, que fez coisas maravilhosas, unindo forças e levando ajuda para tantas e tantas famílias, né? Nós temos dentro da doutrina espírita, desde sempre, a campanha Alta de Souza, aquela campanha do quilo, que é conhecido, onde grupos de pessoas passam nas casas pedindo ajuda para montar. É 1 quilo de café, farinha de trigo, fubá, e a pessoa ia de porta em porta, né, delimitando cada centro no seu bairro. Normalmente sábado era o dia da campanha do quilo, né? E a pessoa deixava o que no centro? Deixava uma mensagem evangélica, fazia amizade, falava onde era o centro espírita, que distribuía a cesta. Então, era um trabalho de união. Às vezes, no carro, a gente tinha 6 pessoas ali no carro para poder parar com o setor, para poder ir em cada casa. A soma desses itens era doado, né? Outras vezes, era a união da gente poder ir em Ceasa e ganhar e pedir nas barracas frutas, né, verduras, e a gente fazia sopa e doava, por exemplo, aquelas verduras que não haviam sido vendidas, mas excelentes ainda, né? E ganhávamos isso. Todo trabalho de grupo, trabalho fraterno, sem querer mostrar que é melhor que o outro, nada disso. Ali o que valia era a soma das mãos, as mãos. E aí a gente tinha, né, a entrega das cestas básicas, e hoje ainda temos entrega de cestas básicas. Nós temos campanhas nos nossos centros espíritas maravilhosas. Então, hoje nós temos doação de mais de 300 cestas básicas no nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília. Nós temos campanhas que acontecem de cobertores, fizemos a campanha do absorvente e produtos higiênicos. Tem pessoas que estão em situações de ruas que precisam de shampoo, de sabonete, né? De toalha para tomar o banho, de roupa, sabendo que o morador de rua ele não tem um guarda-roupa nas costas. Então, ele vai usar aquilo ali e precisa de outro. Então, oferecer um banho que seja por semana, né? Maravilhoso esses projetos. Tudo o projeto da fraternidade. Nós temos aqui em Brasília, no Brasil tem, né? Agora, em Brasília, podem seguir no Instagram, Quadradinhos de Amor BSB. Cada pessoa que tem as suas linhas em casa faz um quadradinho de crochê ou tricô de 25 por 25. Unem-se esses quadradinhos e fazem manta para recém-nascido. Faz colcha, manta para idosos nos asilos também, para pessoas acamadas, pessoas deficientes. Então, olha que projeto maravilhoso. Então, tem uma coordenadora, entre no Instagram e olhe. Como é a doação? Você pode doar lãs, se você não tem esse atributo de fazer crochê, doe a lã. Ou, de repente, está sem dinheiro, vá lá ajudar, de repente, para entregar essas conchas, essas mantas de lã. É outro trabalho maravilhoso. Então, eu queria falar para vocês de um trabalho que nós temos, né? E que começou há alguns anos, e que é um trabalho maravilhoso, apoiado pela doutrina espírita, por outras religiões. É um trabalho que já teve pessoas famosas frequentando lá e participando das caravanas. Hoje eu estou aqui até com a camiseta, dá para ver? Né? A camiseta do Fraternidade Sem Fronteiras. Que ONG maravilhosa essa! Como que começou, né? O Wagner Moura, que não é o ator, é outro Wagner Moura, que mora no Mato Grosso, ele desde criança e adolescente, sempre que falava de fome, ele chorava, ele tinha uma agonia de pensar que as pessoas estavam passando fome. E ele ajudou durante décadas
as pessoas lá da sua cidade, da sua região, entregando cestas básicas, fazendo campanhas como essa que eu falei. Então, ele já tinha um trabalho, mas ele queria fazer algo assim, sair do Brasil para poder visitar essas pessoas também, né, no sentido da fraternidade, da irmandade. Porque o meu irmão brasileiro precisa, o meu irmão africano, o meu irmão americano, o meu irmão chinês, todos precisam deste amor, deste carinho, né? Então, Wagner Moura, em 2009, ele fez a sua primeira viagem à África. E ele escolheu Moçambique, que é a língua portuguesa, para que ele fizesse essa viagem, porque Moçambique tinha em torno de 600 mil órfãos. 600 mil órfãos cujos pais haviam morrido principalmente de AIDS, HIV e de malária. Então, ele voltou, né, para o Brasil e criou uma ONG entre os amigos, né? Uma reunião com os amigos, e aí veio a ideia da ONG. Né? Wagner Moura fez todo o projeto, né? E ele, anos e anos projetando o que ele poderia fazer para ajudar essa reunião, ele foi, dia 26 de junho de 2011, não, desculpa, ele foi conversar com o Régulo. Quem é esse? É o líder espiritual, o líder religioso das aldeias, né, para pedir uma autorização e mostrar o projeto que ele havia feito, de ajuda. Né? Então, ele, de acordo com o dinheiro que ele havia recebido, e com aquele pequeno grupo de amigos, eles gostaram do projeto e ele teve um projeto para 35 crianças. Só que quando ele começou, já chegaram 70 crianças de situação de miséria extrema, que se não fossem ajudadas, essas crianças morreriam. Então, o primeiro momento desse projeto, que era para 35 crianças, já começou com 70 crianças. Né? Aí, o que eles decidiram? Falando desse projeto, ele começou a expansão, porque é um projeto muito sério, né? E ele percebeu que cada amigo apadrinhava uma criança com R$50, e R$50 dava para poder eles manterem essa criança um mês lá nesse local. Então, antigamente, as pessoas apadrinhavam as crianças com um valor até menor, acho que R$35, parece, e que dava para manter essa criança, com comida e com escola. Aí, foi crescendo essa ONG, então hoje as pessoas apadrinham, mas não é uma criança específica, apadrinha por números. Parece que a contribuição hoje mínima para uma criança ser ajudada, assim, uma contribuição mínima não, um apadrinhamento é R$50, mas você doa quanto você puder. Com isso, o que acontece? Ele, em 2017, né, em 2013, ele fez a primeira caravana com 16 pessoas. E essas pessoas ficaram encantadas e a campanha começou a crescer. Em 2017, ele já estava com um projeto jovem, que é um projeto de profissionalização daqueles jovens. A educação, né, ajudando a vestimenta, a comida. O projeto profissionalizante colocou poços artesianos em vários locais, levando a água para a África. E ele também criou um projeto de uma padaria, né, para ensinar aquelas crianças, aqueles jovens, a ter uma profissão de padeiro e para poder produzir o alimento. Gente, a Fraternidade Sem Fronteira começou na África, depois ela foi ampliando e o movimento espírita apoiou. Essas camisetas são vendidas para apoiar o projeto. Aí, Reinaldo Gianecchini foi lá uma das caravanas, ficou 15 dias lá na África ajudando. A LOC foi
né? Tem até uma reportagem falando onde é que eu encontrei Deus, né? Então, vários artistas foram, e várias pessoas do nosso movimento espírita. E hoje tem até congressos específicos do Fraternidade Sem Fronteiras, apoiados por Divaldo, por Haroldo Dutra, Rossandro Clint, todos os nomes expoentes da doutrina espírita, porque sabem que Wagner Moura começou um projeto sério e um projeto honesto. Essas mãos nessa fraternidade, hoje, tem alguns dados aqui, né? Porque vai mudando. Mas o que eu peguei por último? A fraternidade hoje está em 6 países. Tem 21 mil acolhidos, mantidos, 68 polos de trabalho, 985 jovens da escola, 580 mil refeições por mês. 580 mil refeições por mês. Por que é possível isso tudo? Porque aquele jovem, né, Wagner, ele saiu da sua casa e foi olhar um outro país. Hoje eles têm polos no Brasil, na Venezuela, em vários outros locais que estão precisando, né? Na África, em estados diferentes, países diferentes da África. Então, esse trabalho cresceu porque foram muitas mãos. O amor ao próximo, a fraternidade agindo. É disso que Jesus estava falando. É disso que Jesus estava falando. Quando você chega num projeto desse, você não chega com seu saldo bancário, você não chega com sua ficha de fama, nada disso. Você chega lá como um trabalhador, querendo somar com seu amor, somando a energia do amor do outro para fazer algo diferente. E tem como nós ajudarmos. Tem como a gente ter essa fraternidade expandida, a fraternidade sem fronteiras, né? Aquele grupo que está ali, os seus vizinhos, levando uma cesta básica em algum lugar, né? Aquele trabalho assistencial que você faz, voluntário, de fazer uma palestra para as pessoas dependentes, com dependência química, tudo isso é caridade, tudo isso é fraternidade. A fraternidade, ela te leva a desejar fazer uma caridade. É o sentimento fraterno, de amor fraterno, que te leva a desejar o bem do outro e a não guardar para você aquilo que você tem. Você divide os seus dons, né? Você ensina, você aprende, você soma, porque fraternidade é soma. Entusiasmei aqui, engasguei. Então, é disso que Jesus fala quando ele fala dessa árvore, essa árvore preciosa. Então, é aquele momento fraterno que você escolhe para construir com outras mãos. Quando a mão é apenas sua, não tem essa fraternidade, né? Porque você pode fazer o bem? Sim, claro, todos nós podemos. Mas quando soma com o outro, é muito melhor. Então, alguém está ajudando no banho das pessoas moradoras de rua. Me conta, eu faço uma doação, divulgo com outras pessoas, as pessoas vão somando. E ali muitas e muitas doações, muitas e muitas ações vão somando. A gente começou a campanha do MEC Dias Feliz, né, para ajudar a Abrace, começou através de uma moça que ficou condoída porque a amiga estava com câncer e começou ali no Rio de Janeiro. E, de repente, a campanha cresceu, hoje é um movimento nacional. E essa moça que criou a campanha veio a falecer com câncer e precisou de todo o tratamento, né? E olha que coisa maravilhosa, antes dela passar por isso, ela imaginava o que poderia fazer por aqueles irmãos que estavam doentes. Nasceu um movimento, que o movimento, quando é amoroso e fraterno, quando a pessoa não quer tudo para si, começa sempre com um e se esparrama numa progressão de um
para 2, para 4, para 8, para 16, para 32, e assim vai. Né? Aquela rede de amor. É isso que Jesus fazia. Jesus repartiu o pão, multiplicou o pão. De 2 pães, né? Jesus conseguiu alimentar 4.000 pessoas, multiplicando o pão e o peixe em uma atitude fraterna, para que ninguém ficasse com fome. Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa atitude? Como eu posso ajudar? Ah, mas eu não participo de nenhum grupo religioso. Não precisa participar. A Fraternidade Sem Fronteiras não é um grupo religioso. É um grupo de amigos de várias religiões que estão ajudando. Tem o católico, tem o espírita, tem o evangélico, todos estão ali ajudando. Né? Aí, como exercer a fraternidade? Eu estou falando de uma fraternidade universal, como um movimento desse, Fraternidade Sem Fronteiras. Nós temos uma fraternidade no trabalho, que é colaborar com o colega, né? Ao invés de entrar na vibe da competitividade, mas colaborar com aquele colega para juntos fazer algo melhor pela empresa ou pelo órgão que você trabalha. A gente viu, esses tempos aí, várias juízas se reunindo, mas muitas, dezenas delas, para poder acelerar os processos das mulheres que estavam necessitando por conta de violência doméstica. Olha que gesto bonito. No seu trabalho você pode ser fraterno. E como ser fraterno em casa? É você ajudar o outro. Você não esperar que o outro te peça. Mas que coisa interessante você estar ali lavando a louça do almoço e alguém chegar. Quer ajuda? Eu vou te ajudar. Ou às vezes nem perguntar, já pegar o pano de prato e já começar a enxugar aquela louça. Né? Isso é fraternidade, isso é amor, que vai se multiplicando, somando e vai aumentando e abrangendo todos. É isso que Jesus falava. Então, o que ele precisava, né? Daquela árvore? Ele precisava que todos, né? Aqui, ó, germinando, era imprescindível a colaboração de todos os cuidados do amor e da vigilância. Então, Jesus fala, quando a verdadeira união se fizer espontânea, entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. Que lição bonita é essa, em que nós precisamos ter entendimento, compreensão, harmonia, amorosidade, aceitação. Nós precisamos ter empatia para essa convivência harmônica. Consertaremos o mundo? Não, mas faremos a nossa parte. Escreveremos histórias a muitas mãos. Seja na visita ao doente, seja no lanche levado àqueles hospitais públicos onde as mães não têm dinheiro para comprar um lanche enquanto aguardam seus filhos internados. Seja naquele momento da corrente de orações por alguém que está doente. Seja na vaquinha financeira para ajudar a pagar um velório ou um tratamento. Seja nos telefonemas, né? Onde a gente possa se inteirar do que aquele grupo, do que essas pessoas estão precisando. Nós podemos ser fraternos porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, que é puro amor e pura fraternidade. Mas a fraternidade, ela precisa de ação. Ela não pode ficar apenas aqui, eu sou fraterno aqui, dentro da minha cabeça e fico aqui quietinho no meu canto, não. Ela precisa de ação. O chegar até o outro, fisicamente ou não, mas chegar a minha contribuição, meu amor, em forma de energia dessa ação. Às vezes é uma transferência para alguém que vai somar todas as doações e comprar uma cadeira de rodas. Eu estou sendo fraterno. Às vezes é a escuta
da mãe velhinha que quer ajudar cortando o tomate bem devagar quando você está naquela pressa para fazer um almocinho, né? É essa paciência, é esse desejo de amar, e essa delícia de ser amado incondicionalmente por todos aqueles que nos cercam. Pensemos nisso. Vamos aproveitar que o final de ano está chegando, o Natal, e vamos pensar de mudar, né? E fazermos algo de bacana, levar o Natal repleto de Jesus, de amor, de fraternidade àqueles que nada têm. Vamos agora, neste momento, fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, nesse instante nós nos colocamos aqui à sua disposição, Pai querido, para que o Senhor nos intua da melhor forma de trabalharmos e de enxergarmos o nosso próximo, de levarmos até cada próximo o lenitivo da dor, da solidão, da amargura. Pai querido, nós te rogamos que abençoe o nosso lar, os nossos companheiros de jornada, os nossos filhos, os nossos familiares. Abençoe os nossos amigos, encarnados e desencarnados. Abençoe aqueles que nos deram a vida, os nossos pais biológicos. Abençoe aqueles que cruzam o nosso caminho, com a luz no coração e esse amor pedindo uma expansão, nos convidando para os projetos, nos colocando a par desta amorosidade que é tão imensa para ser doada e que às vezes nós nem temos noção do nosso potencial e do muito que podemos fazer por aqueles que nada têm. Obrigada, Pai. Pai querido, nós te rogamos as bênçãos sobre toda a nossa irmandade, de todo o nosso orbe terrestre, de todo o universo. E rogamos que essa luz possa envolver toda a Terra, envolvendo cada coração vinculado à Terra, encarnado ou desencarnado. Mas em especial hoje te pedimos, por aqueles que estão entregues aos problemas emocionais, mentais e espirituais, que sejam envolvidos com a amorosidade de Nossa Mãe Santíssima, para que possam acordar para a verdadeira vida e conseguir vencer essas adversidades. Nós te pedimos, Pai querido, pelos nossos irmãos que estão doentes em seus leitos de dores, em lares, nos asilos, nos hospitais, que sejam todos envolvidos com a tua luz de cura e de amor. Nós te pedimos, querido Pai, por todos nós que estamos nessa batalha interna de conseguirmos vencer o egoísmo e sermos mais fraternos. Nós te rogamos, Pai querido, as bênçãos sobre todos nós aqui neste momento de corrente de orações. As bênçãos sobre os nossos lares, os nossos familiares aqui. Mas te pedimos com muito carinho que todos aqueles que se encontram vazios de amor, de esperança, possam receber essas vibrações que esta corrente de orações está produzindo. E que nós tenhamos a oportunidade sempre de chegar no final do dia e agradecermos as grandes oportunidades de trabalho que surgiram nas nossas vidas. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima, por ser esse esteio nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelos ensinamentos, pelas lições, pelas demonstrações de amor, de carinho. Muito obrigada.
E assim, nós vamos encerrando este momento, certos de que recebemos todas as melhores energias e que possamos lembrar daqueles que neste momento necessitam de um abraço, de um apoio, necessitam de colo e que possam receber este colo. Nós agradecemos a presença de todos e pedimos que cada um de vocês sejam envolvidos com muita amorosidade, saúde, luz, paz e amor. Assim como os nossos antepassados, assim como as pessoas que estão nos tratamentos, recebam tudo de maravilhoso neste instante dessa corrente de orações. Finalizamos então o nosso estudo de hoje dizendo: graças a Deus, graças a nossa Mãe Santíssima, graças a Jesus, graças a todos os participantes. Que assim seja. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. Tem dia que a prece assim me leva tão longe que é difícil até voltar, parece que eu estou um pouco fora. Hoje, um desses dias, mas é muita bênção, muita luz no nosso coração. Agradeço as mensagens carinhosas, agradeço os likes de quem gostou da lição, lembrando que amanhã estaremos aqui juntinhos de novo. Muito obrigada e que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma noite de paz, de harmonia, de sonos reparadores. E amanhã é um dia também de trabalho, será maravilhoso. E ao final do dia, nós juntos aqui no nosso momento de estudo e oração. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite, amigos e amigas.